E agora a gente vai falar um pouco sobre um projeto desenvolvido pelo MIT, partir pelo menos desse ponto de vista, não é? Massachusetts Institute of Technology, é o projeto chamado Treepedia, que tem procurado quantificar cobertura vegetal em 23 cidades do mundo, dentre elas São Paulo, o único município brasileiro analisado, que ficou na terceira pior posição, com índice de 11,7% do espaço viário urbano, ou seja, excluindo parques, né, ou áreas com mata nativa. Então, a grande questão é por que São Paulo tem poucas árvores nas suas ruas e avenidas e que impacto isso tem. Conversamos sempre às sextas-feiras com o professor Pedro Luiz Costes, com o tema de meio ambiente, professor associado do Departamento de Informação e Cultura da ECA, coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade. Bom dia, professor Pedro Luiz. Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes. É um prazer conversar com todos vocês. Olha só, é um Wikipedia das árvores. Exatamente. É um projeto que o MIT ele vem desenvolvendo a partir do Google Earth, onde ele vai mapeando a cobertura vegetal nas ruas e avenidas, né? Ele não considera a cobertura de parques ou áreas de mata nativa. Para dar uma ideia, qual é o nível de cobertura que nós temos nas principais vias das grandes cidades. E é interessante esse projeto porque ele mostra uma coisa que a gente já percebe no dia a dia de São Paulo, que São Paulo tem uma baixa cobertura vegetal. Nós ficamos aí com um índice, né, com o terceiro pior índice, atrás da gente só tem Paris e a cidade de Quito. E parece, né, isso mostra que parece haver aí uma prevalência da ideia de que as árvores causam problemas, ao invés de oferecerem soluções, né? Então há quem reclame, por exemplo, da queda de folhas, de problemas com calçada, da possibilidade de queda, e muitas pessoas acabam não percebendo os benefícios que as árvores geram para o meio ambiente urbano. Então elas ajudam a controlar a temperatura, né? Elas mantêm o clima mais ameno no verão, reduzindo as ilhas de calor, evitam uma queda acentuada da temperatura nas noites de inverno, e elas também ajudam a manter a umidade do ar, que é muito importante para reduzir a quantidade de material particulado em suspensão, como a fuligem ou a poeira. E elas capturam também a água das chuvas e ajudam no controle das inundações. E também ajudam a abafar o ruído, né, nos grandes corredores de tráfego. E tudo isso compõe uma série de serviços ecossistêmicos que as árvores prestam para a gente, né? Só que as pessoas muitas vezes acabam não se dando conta disso, né? Elas não percebem a falta que uma árvore pode fazer. E também há um outro benefício que eu falo que é extremamente importante, porque ele mexe com uma área muito sensível do corpo humano, que é o bolso, né? Porque se as pessoas repararem, os bairros mais valorizados, geralmente eles têm ruas arborizadas. Isso torna o espaço mais agradável, mais bonito, mais confortável. Então, além de todos esses serviços ecossistêmicos, as árvores nas ruas, elas ajudam a valorizar os imóveis, né? Então, o problema, na verdade, é que muitas pessoas não querem árvores na frente das suas casas, pois elas enxergam apenas alguns aspectos aí negativos, né? Como queda de folha, ou problemas eventualmente com calçamento, né? O que são danos muito pequenos, vamos assim dizer, em função dos benefícios que essas árvores elas geram, tá? Agora, a grande questão é como fazer para reverter essa situação numa cidade como São Paulo, né? Então, são vários os aspectos que merecem uma atenção. Embora esses benefícios eles sejam evidentes para muitas pessoas, é necessário reforçar os aspectos positivos para a população em geral, para que a população compre essa ideia de aumentar o plantio de árvores, né? Então essas campanhas elas têm que fornecer informações, orientação sobre quais os tipos mais adequados de árvores, né, de acordo com a área disponível para o plantio, porque se você plantar
uma árvore hoje, uma pequena muda, que aparentemente não vai causar problema nenhum, mas o espaço é inadequado, você está plantando, na verdade, um problema para o futuro. Né? Então você tem que saber exatamente o que está fazendo, claro. Se o teu calçamento comporta, se a fiação comporta, tal, e escolher uma espécie nativa que seja adequada à área que você tem disponível, né? E, obviamente, essa prioridade às espécies nativas, ela é fundamental porque você vai utilizar espécies que estão mais adaptadas ao clima e às doenças presentes normalmente na área. Então, são espécies mais resistentes. E isso, como eu disse, vai evitar esse problema aí futuro, né, de maior suscetibilidade a doenças, por exemplo. A Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo, ela está preparando um manual de arborização e poda para que não apenas a Prefeitura, mas as concessionárias de serviços públicos adotem procedimentos padronizados. Então, esse manejo adequado, ele é fundamental para que as árvores cresçam de uma maneira sadia e gerem menos problemas no futuro. Não dá simplesmente para culpar a árvore se ela foi plantada no lugar errado ou se o manejo foi inadequado. Então, a gente tem que começar muito bem isso, ou seja, plantando a espécie adequada e tendo um manejo adequado ao longo da vida dessa árvore para que ela não cause problemas. Quer dizer, o processo tem que começar direitinho desde o início, é isso? Exatamente. Desde a escolha da árvore para aquela localidade. E, além dessas campanhas, né, e material educativo, há formas práticas para incentivar uma maior arborização das cidades. E uma delas a gente até já discutiu aqui, que é o IPTU verde, em que imóveis com árvores nativas receberiam um desconto no IPTU. Uma outra forma é criar incentivos para que as empresas colaborem em projetos de arborização, como aquele que está sendo desenvolvido no Largo da Batata, aqui no bairro de Pinheiros, que fica próximo ao campus da USP, aqui no Butantã. O que é isso, exatamente? É um grande shopping center, ele está promovendo o plantio de 70 espécies da Mata Atlântica no Largo da Batata, que é uma área de afluxo muito grande de pessoas, porque ele tem estação de metrô, estação de ônibus e tal, só que ele, depois de uma grande reforma que foi feita, ele ficou completamente sem árvores, né? Então, uma região, uma parte da cidade extremamente árida. Bacana. E com o plantio de espécies adultas da Mata Atlântica, ele vai dar uma revitalizada nessa região, promovendo aí um ambiente muito mais agradável, não só para quem circula, mas também para as pessoas que moram naquela região do bairro de Pinheiros. Então, é um exemplo que pode ser seguido. Ou seja, as árvores, elas geram uma série de benefícios e a gente não pode simplesmente centrar o foco nas questões menores, né? Obviamente que a árvore vai ter queda de folha, eventualmente um galho pode cair e tal, mas os benefícios gerados por uma árvore, né? Desde que o manejo seja adequado, os benefícios são imensos, inclusive na valorização imobiliária da região. Isso é importante. Quer dizer, parar de olhar para a árvore como problema no meio do caminho, né? Exatamente. Parece que como muita gente enxerga. Parece que as pessoas lembram da árvore somente quando a gente tem queda da árvore, né? Quando tem uma chuva mais intensa, tal. Mas parece que os benefícios ficam esquecidos, né? Isso para uma parcela da população, porque tem muita gente também que tem muito apego e quando aparece alguém para tentar tirar a árvore, precisa tirar a árvore, a gente não quer que retire, mas a situação é de risco, que era uma questão também que eu ia te colocar. Quando você está em dúvida e chega alguém e diz, olha, está em risco, precisa tirar, quem é que tem que te passar esse esclarecimento técnico, né? Esse manejo das árvores em espaço público, ele tem que ser autorizado pela prefeitura. Pela prefeitura exclusivamente. Exatamente. A pessoa não pode sair podando. Não tem uma empresa, por exemplo, construir um negócio, digo, esse negócio está me atrapalhando aqui na frente, não pode. Não Isso pode. Tem um risco sério de multa. Então, assim, qualquer manejo de árvores em espaços públicos, ela tem que ser autorizada pela prefeitura. E agora eu vou até dizer o seguinte, me parece, inclusive, aí eu não tenho certeza disso, mas me parece inclusive que no espaço privado, por exemplo, se eu tiver uma árvore dentro de casa e eu quiser fazer uma poda... Também tem que chamar. Também tenho que... Me parece que sim, no município de São Paulo parece que a prefeitura tem que autorizar. Então não dá simplesmente para a pessoa sair fazendo o manejo da maneira que ela achar mais conveniente, né? Até por uma questão de risco da própria árvore, porque se o manejo inadequado pode fazer com que ela, num futuro próximo, ela caia, né? Que ela seja afetada
afetada por uma doença, enfim. Esse manejo ele tem que ser muito bem feito para você preservar as árvores e também garantir a segurança das pessoas que circulam na região. Muito bem, portanto, na dúvida tem que procurar a prefeitura para saber exatamente se está em risco, não está em risco, se a árvore está em condições de permanecer, se está saudável, se não está. Tem que buscar essa informação. Eu digo isso porque eu estou com um problema prático dessa natureza, uma árvore, um pinheiro plantado dentro do jardim do prédio e que está entortando de forma muito acentuada, e começou a preocupação dos moradores com o risco. Metade quer tirar a árvore, metade não quer tirar a árvore, por exemplo. Né? Um pinheiro maravilhoso, né? Vi crescer em frente à minha janela, minha menininha era pequenininha, era bebê quando essa... né? E hoje ela já passou do 4º andar, ela está com cerca de 15 metros, e se estabeleceu, eu estou dando só um exemplo, claro. Hein, gente? Se estabeleceu dentro, é uma área privada, mas... A prefeitura que a gente teve que buscar a prefeitura para saber o que fazer com essa. O que fazer antes de qualquer procedimento, buscar a orientação da prefeitura para aí tomar as decisões corretas. Muito bem, mais um tema importante sobre o meio ambiente para você, sempre às sextas-feiras aqui com o professor Pedro Luiz Cortes, professor associado do Departamento de Informação e Cultura da ECA, coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade e autor do projeto O Ambiente é Nosso Meio, canal no YouTube que você também pode conferir. Obrigada, professor, pelos esclarecimentos. Um bom dia a todos. Bom fim de semana, até a semana que vem.